Vamos dar início à nossa aula e nós vamos produzir um total de 11 correntinhas. Eu vou fazer aqui o meu nó corrediço, eu coloco a pontinha aqui para frente do fio que está vindo do novelo, dou uma giradinha de 360 na agulha, laço o fio que está vindo do novelo e com cuidado passo entre a minha primeira laçadinha. Esta laçadinha aqui eu nunca vou considerá-la e eu sempre desmancho ela ao final. Então, nós vamos produzir a partir dela 11 correntinhas. Para fazer a correntinha, eu laço o fio que está vindo do novelo, pego ele com a minha agulha e passo dentro da minha laçadinha. Nós já temos aqui um total de 2. Vamos seguir produzindo 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ao todo, eu tenho 11 correntinhas, sem considerar aqui a minha laçadinha do nozinho inicial para começarmos. Quando estamos fazendo o trabalho de correntinha, eu nunca volto na primeira correntinha, senão eu vou desmanchar o meu trabalho. Eu venho a partir da segunda. Entretanto, este trabalho, para ficar um fechamento perfeito e não ficar um buraquinho na sua peça, nós vamos trabalhar utilizando as terceiras laçadinhas. Cada laçadinha minha é composta pela primeira, pela segunda e aqui atrás a terceira. Nós vamos fazer este trabalho aqui de volta, produzindo pontos baixos na terceira laçadinha. Então, eu viro aqui o meu trabalho, a primeira eu sempre desconsidero, venho a partir da segunda, insiro a minha agulha, laço o meu fio que está vindo do novelo. Dou alturinha, fiquei com 2 laçadinhas na agulha, laço novamente e fecho assim o meu primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer uma caminhada aqui de pontos baixos. Então, vamos seguir o nosso trabalho. Venho no segundo, laço o fio que está vindo do novelo, dei alturinha para que as minhas correntinhas fiquem do mesmo tamanho ao fechar o ponto, laço novamente e fecho o meu segundo ponto baixo. Venho no próximo, trabalhando sempre na terceira laçadinha e faço o meu terceiro ponto baixo. Vou seguindo até completar 10 pontos. Então, aqui eu tenho 4, vou fazer agora o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Agora, para a gente fazer o retorno, também tem outro segredinho. Eu aumento aqui a minha laçadinha só um pouquinho, coloco a minha agulha aqui pegando a alcinha, vou esconder já este fiozinho aqui entre a minha peça, laço o fio que vem do novelo e fecho o meu ponto baixo. E, ao contrário, eu não irei fazer um aumento triplo aqui. Eu faço um ponto de cada lado das minhas correntinhas. Então, eu venho aqui direto no próximo, pegando aqui as 2 cabecinhas do ponto agora desta vez. Aqui eu trabalhei na terceira laçadinha, que eu vou trabalhar pegando a cabecinha do meu ponto. Laço o fio que vem do novelo, laço novamente, fecho o meu segundo ponto baixo. Venho aqui no próximo, pegando as 2 cabecinhas e sempre escondendo já esse fiozinho aqui no meio, faço o meu terceiro ponto baixo e vou caminhando desta forma, dando a volta, fazendo os meus pontos baixos. Sempre pegando aqui na cabecinha do ponto, sempre escondendo este fiozinho, a sobrinha do fiozinho inicial, e fazendo a alturinha para regular o meu ponto baixo. Vamos completar a volta. Um ponto sobre cada ponto. Então, sobre cada cabecinha, eu vou realizar aqui um ponto baixo. Venho aqui, faço meu ponto baixo
E olha só, antes de nós fecharmos aqui, por que eu faço dessa forma? Porque assim, o meu trabalho ele fica completamente firme e vai evitar que aqui dê uma linha no meio, um buraquinho na nossa peça, tá? Então fica um acabamento diferenciado. Nós vamos vir aqui agora no próximo e vamos fazer o nosso último ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Completando, assim, 10 pontos embaixo, 10 pontos em cima. Ao total, eu tenho 20 pontos e esse trabalho é um trabalho circular. Eu vou vir aqui na cabecinha do próximo ponto, coloco a minha agulha aqui e faço um ponto baixíssimo. Para fazer este ponto, eu insiro a minha agulha aqui pegando a cabecinha do ponto, laço o fio do novelo e laço aqui novamente. Fiz aqui, então, um ponto baixíssimo para encerrar a primeira volta. Agora, eu vou dar uma alturinha aqui e vou fazer uma laçadinha. Desta forma, eu já vou começar a minha segunda carreirinha. Venho aqui no próximo ponto e agora sim eu vou pegar aqui centrado. Então, eu vou pegar no centro do ponto, eu pego o meio do vezinho e saio aqui atrás no meio do vezinho. E vou fazer um ponto triplo. Então, eu trabalho 1, 2, 3 pontos. Fiz um ponto triplo aqui na minha pontinha. E agora eu vou caminhar com pontos individuais. Eu tenho 20 pontos na minha base, na minha primeira carreirinha. Desses 20 pontos, 4 pontos correspondem às minhas laterais, 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. Nesses 4 pontos, na segunda carreira, eu vou trabalhar com pontos triplos. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos, aqui eu vou fazer 3 pontos, aqui eu vou fazer 3 pontos, e aqui nesse ponto nosso, eu também vou fazer 3 pontos. Os 16 pontos do meio, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu vou ter um total de 4 aumentos triplos na minha segunda carreira, que correspondem às minhas quinas, e 16 pontos ao todo individuais. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto triplo. Agora eu vou trabalhar de forma individual, trabalhando em ponto baixo centrado, sempre pegando aqui o centro do ponto, ponto sobre ponto. Então, eu coloco a agulha no centro do meu ponto. Aqui, certifiquem-se de que vocês também estejam saindo no centro do ponto. Laça o fio que está vindo do novelo, dá alturinha e fecha. E sigam fazendo este trabalho a volta toda, até chegar nas quinas, onde nós iremos trabalhar com aumentos triplos. Então, eu estou quase chegando aqui na minha quininha. Vamos fazer a conferência, esse é o nosso último ponto antes de chegar na quina. A quina ela fica bem visível aqui, uma vez que nós fizemos essa quina somente com 2 pontos. Nós não havíamos feito aumentos na carreira anterior. Então, aqui eu tenho meu primeiro ponto triplo, vim com uma sequência de pontos individuais, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e agora eu vou fazer o meu ponto triplo. Para fazer o meu ponto triplo, eu pego aqui ao meio, laço o fio que vem do novelo, dou alturinha e fecho. E eu preciso de colocar mais 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu fiz o meu primeiro. Agora eu faço o meu segundo ponto baixo e venho aqui para executar o meu terceiro ponto baixo sobre o mesmo ponto de base. Vocês podem perceber que ao fazer o meu aumento triplo, ele fica praticamente aqui, ó, na linha do meio.
Então, corresponde certinho a metade do meu trabalho. E agora eu vou vir aqui no próximo, pegando o meio do ponto e vou fazer mais 3 pontos baixos. Então, eu venho aqui no centro do ponto, faço o meu primeiro ponto, venho aqui no mesmo local, faço o meu segundo ponto e venho aqui e faço o meu terceiro ponto. Ajeito o trabalho e ele automaticamente, sem forçar, já saiu aqui, olha, na reta para eu seguir o meu ponto sobre ponto. Então, vocês vão perceber que o espacinho dele aqui corresponde a exatamente um ponto. Então, eu volto a trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizei os meus 8 pontos sozinhos, eu venho aqui no próximo ponto e vou fazer o meu ponto triplo. Então, eu trabalho 1, trabalho 2, venho aqui e trabalho 3 pontos. Finalizei a minha segunda volta, nós vamos para a nossa terceira e última volta da base. Eu venho aqui, vou vir aqui e já vou trabalhar, pulo a cabecinha da correntinha que eu fiz anteriormente, venho aqui no próximo, na segunda cabecinha de ponto e vou fazer um baixíssimo. Fiz o meu ponto baixíssimo, eu dou alturinha, laço. Fiz a laçadinha, agora nesta terceira e última carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer 2 pontos, ou seja, um aumento em cada ponto desses aumentos. Eu tenho 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Entretanto, no meu último ponto, eu vou fazer um sozinho. Então, eu vou ter um total de 11 pontos em cima dos meus aumentos. Nesta segunda carreira, eu fiz 2 aumentos de 3 pontos. Trabalhei 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Então, foram 2 aumentos triplos. Na terceira e última carreira, em cada ponto de base dos aumentos, eu vou fazer um aumento duplo, o que daria um total de 12 pontos. Mas no último pontinho da minha volta, aqui eu vou fazer um sozinho, aqui eu vou fazer um sozinho. Ou eu posso fazer o meu aumento aqui e deixar para fazer um sozinho aqui. Só busquem sempre fazer em lados opostos. O lado que ficar um ponto sozinho de cá, então deixem esse ponto sozinho de cá. Se vocês forem fazer o ponto sozinho daqui, tentem fazer sempre na diagonal o ponto sozinho aqui. Então, eu vou deixar aqui o meu último ponto do aumento sozinho e aqui o meu último ponto do aumento sozinho. Então, eu fiz aqui o meu ponto e esse vai contar como se fosse um aumento. Eu vou voltar aqui na correntinha e vou pegar aqui ao meio do meu primeiro aumento, formando assim, com a laçadinha de subida, o meu ponto duplo do meu primeiro aumento aqui. Venho aqui no centro do próximo, do segundo, e vou executar outro aumento. Então, eu fiz 1, 2. E neste aqui, que ainda pertence ao aumento, olha aqui para vocês verem na base. Eu tenho 1, 2, 3 pontos saindo no mesmo ponto. Eu vou fazer este ponto sozinho. Então, eu venho aqui e trabalho esse ponto sozinho. E agora eu vou fazer a sequência de ponto sobre ponto até chegar nos meus aumentos. Então, eu venho e vou trabalhar 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 pontos e cheguei aqui no meu aumento. Então, eu fiz a minha sequência de 8 pontos sozinhos e agora nós vamos fazer o aumento. Cheguei nos meus aumentos, então nós vamos trabalhar 2 pontos sobre o mesmo ponto de base neles. Eu venho com a agulha aqui no centro, faço 1, 2 pontos. Venho aqui no próximo, trabalho 1, 2 pontos. Venho no próximo, trabalho 1, 2 pontos, sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo, faço 1, 2 pontos. Venho no próximo, faço 1, 2 pontos. Venho no próximo e aqui vou fazer um sozinho, porque é o meu último ponto dos meus aumentos. Então, deixa eu fazer e eu vou mostrar aqui para vocês devagarzinho. Eu tenho aqui na ponta, aqui está meu trio de aumentos da carreira anterior, aqui está o meu trio de aumentos. Então, são 2 trios. Em cada ponto dos meus aumentos, eu distribuir um aumento duplo. Então, eu que fiz 2, 4, 6, 8, 10 e no último eu vou fazer um sozinho. Então, na minha quina, eu fiquei com 11 pontos, pois eu tinha um aumento, 2 aumentos aqui triplos, e em cada um deles, na carreira seguinte, eu coloquei aumentos duplos, exceto na última. Aí percebam que eu falei com vocês. Aqui eu tenho um sozinho, e aqui nesta de cá, olha, o aumento começa aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui eu fiz um sozinho. Então, eles estão em diagonal. Estão em lados opostos e em diagonal. Não estão aqui do mesmo, não estão aqui paralelos. Eles estão assim. Façam isso para a base de vocês evitar ficar emborcada. Agora que eu fechei os aumentos aqui, eu vou seguir fazendo os meus 8 pontos sozinhos. Então, eu venho aqui e vou dar sequência ao trabalho. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Ponto sobre ponto. Como do lado de cá eu fiz o meu sozinho, eu já começo aqui no meu aumento fazendo pontos duplos, fazendo aumentos duplos. Então, eu fiz 1, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo, faço 1, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo, faço 1 e 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Então, aqui nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 11. Também com os mesmos 11 pontos nas quinas. E agora nós vamos levantar aqui um pouquinho essa alcinha. Vamos vir aqui na primeira cabecinha do ponto. Vou colocar a minha agulha aqui, dar uma giradinha para o ganchinho ficar ao contrário, ó. Ficar mais fácil levar este fio lá para trás. Levei o fio para trás, nós já estamos fazendo aqui o fechamento invisível. Vou separar este fio que está vindo do novelo. Separei este fio, puxo ele aqui todo para trás. Venho aqui, vou puxar o fio. Aqui eu já fiz a primeira laçadinha. Para ser o fechamento invisível, nós vamos voltar com ele para cá para ficar igual
aos outros pontos, iguais às outras cabecinhas. Então, eu giro aqui o meu trabalho para trás, vou pegar a terceira e passar aqui no meio da cabecinha do ponto e vou levar este fio aqui para trás. Trouxe o fio para trás, aqui não tem como eu ver a diferença entre as cabecinhas do ponto, então por isso que se chama fechamento invisível. Vou virar aqui, passar aqui a minha agulha por entre os fios e esconder este fio. Escondi sem repuxar demais e aqui eu já vou colar para dar o acabamento. Ficou pronta a nossa base. Ela fica bem estruturadinha porque foi feita com o ponto baixo centrado. Se vocês quiserem aplicar a técnica do fio conduzido, ela vai ficar mais firme ainda, mas ela é uma base que fica bem estruturadinha e bem retinha, então não tem tanta necessidade, tá? Mas também é uma opção e gasta pouquinho fio para fazer a técnica do fio conduzido. Então agora nós vamos à construção da lateral da nossa peça. Vamos dar início agora à construção da lateral da nossa peça. Diferentemente das técnicas que utilizam uma carreira aqui de fios baixíssimo para fazer a subida, esse modelinho, por ser apenas duas paretinhas, dispensa essa técnica. Então, nós vamos vir aqui diretamente, pegando aqui a segunda laçadinha, que é a alcinha de trás da cabecinha do meu ponto, e vamos construir aqui os pontos baixos. Para isso aqui, eu vou trabalhar com fio conduzido. Então, eu vou colocar aqui o fio, o próprio fio que eu estou utilizando, e vou dar a volta aqui correspondente a duas carreirinhas. Então, eu pego esse fio aqui, esse é o tantinho de fio que eu vou usar para fazer o fio conduzido, e vou começar o meu trabalho. Eu sempre gosto de começar numa quininha a construção da carreira. Então, eu venho aqui, laço o fio que está vindo do novelo, dou a alturinha do meu ponto. Vou pegar todo o meu fio conduzido e coloco ele aqui para frente. Então, esse fiozinho está aqui para frente. Vou laçar o fio que está vindo do novelo e fecho. E quem nunca trabalhou com a técnica do fio conduzido, ela consiste em, à medida que você for construindo aqui os seus pontos, você conduzir, daí o nome, um fio entre a trama do ponto. Então, vejam bem, eu vou vir aqui, pegar uma alcinha, vou colocar o fio aqui entre o meu ponto, vou laçar aqui o fio do novelo, dou alturinha e fecho o meu ponto. Vou trabalhar toda em ponto baixo. Venho no próximo, laço aqui o fio do meu ponto, pego o fio que está vindo do novelo e fecho. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Não dá para ver este fio que ele está vindo aqui, olha, entre o meu ponto. Então, ele fica aqui dentro do meu ponto, dando uma sustentação a ele. Então, eu sempre mantenho esse fio conduzido para frente, para não confundir com o fio que vem do novelo, e nós sempre vamos mantendo ele aqui para ele ficar entre a construção do ponto que eu estou fazendo. Então, eu laço aqui, pego aqui no meio, laço o fiozinho que eu vou construir o meu ponto, laço o fio do novelo, dei a alturinha e fecho em ponto baixo. Laço novamente aqui, pego o fio que está vindo do novelo, fecho, faço meu ponto baixo. Venho aqui no próximo, laço o fio que está vindo do novelo, mantenho o fio conduzido aqui para frente da peça e fecho o meu ponto baixo. Quando vocês trabalharem um pouquinho de pontos, vem e dá uma puxadinha aqui, até vocês sentirem que dê uma pressãozinha. E aí para não emborcar o trabalho, só para este fio ficar esticadinho. Então, essa consiste a nossa primeira e segunda carreira, uma carreira de repetição. Eu vou pegar aqui no meio, peguei a segunda alcinha, meu fio conduzido está aqui na frente, laço o fio que está vindo do novelo, dei a alturinha.
dei a alturinha, lacei meu fio, fechei meu ponto baixo. E assim eu vou trabalhar toda esta volta. É uma carreira de repetição. Então, eu venho aqui no próximo, coloco aqui, meu fio conduzido está aqui na frente, laço, dei a alturinha com 2 laçadinhas na agulha e fecho. Aqui não tem segredo. Vocês vão seguir essa sequência de pontos e eu venho aqui com vocês para que nós possamos fazer este encontro aqui juntas. Então, não se esqueçam. Vocês vão pegar o fio, laçar o fio que está vindo do novelo, mantendo este fio conduzido aqui por dentro, laça novamente e fecha fazendo baixíssimo. Trabalhou com um tanto de pontos, vem aqui no fio conduzido, ó, e dá uma puxadinha até ele ficar firme. Ficou firme, não continue puxando para não emborcar o trabalho. A paredinha ela vai ficar reta, mesmo trabalhando em uma alcinha só. Então aqui, deixa eu colocar aqui na base para mostrar para vocês. Ela vai ficar reta aqui para cima, bonitinha, sem a necessidade de construção de carreira dos pontos baixíssimos. Então, sigam esta sequência de pegar a agulha aqui no meio, laçar o fio que vem do novelo, deu a alturinha para ficar regular e fecha até chegar aqui no encontro. Voltei aqui com vocês no nosso último ponto. Nós vamos seguir da mesma forma. Coloco aqui no meio, meu fio conduzido está aqui, laço o fio do novelo, dou alturinha. Fiquei com 2 laçadinhas, laço aqui do novelo e fecho. E agora nós vamos fazer o nosso fechamento invisível, já com o aumento da próxima carreira. Este é o único momento em que o fio conduzido deve ir para trás, porque você vai fechar essa carreira aqui. Se você manter ele na frente, esse fio fica preso aqui para frente. Então, nós vamos colocar o fio conduzido aqui para trás, somente nesse momento. Vou aumentar a minha laçadinha. Venho aqui na primeira cabecinha com a agulha de trás para frente, laço aqui o meu fio na minha agulha. Gira a agulha para o encaixe aqui da agulha ficar mais fácil de levar essa laçada lá para trás e puxa. Puxou. Aqui nós já fizemos o fechamento. E agora nós vamos fazer o aumento da minha próxima carreira. Eu passo o meu fio agora aqui para frente para ele ficar entrelaçado aqui novamente no meio. Venho aqui no ponto que eu fechei no centro do ponto e saio aqui também no centro do ponto. Laço o fio que está vindo do novelo. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Venho aqui, coloco aqui, ó, na agulha este fio aqui e vou trazer ele aqui para frente. Trouxe para frente, deem já a alturinha do ponto de vocês. Coloca na agulha a laçadinha que foi levada para trás. Então, aqui nós ficamos com as 2 laçadinhas e o fio conduzido já aqui no meio. Vai laçar o fio que está vindo do novelo e fecha. Desta forma, nós concluímos o nosso fechamento invisível com o aumento de carreira, mais aqui a técnica do fio conduzido. E aí nós vamos seguir esse trabalho de repetição, pegando no centro do ponto aqui na frente, no centro do ponto aqui atrás, laçando o fio que vem do novelo, dando alturinha. Deu alturinha, ficou com 2 laçadas na agulha, laça o fio novamente e fecha. Então, eu venho aqui no centro, laço o fio, dou alturinha. Dei a alturinha, laço o fio e fecho. Conduzindo sempre o meu fio. Então, dei uma puxadinha, não puxa demais para ele emborcar, mas também tem que ir puxando para ele ficar firme. Então, vocês vão repetir a mesma sequência da carreira de baixo, com o diferencial que agora nós estamos trabalhando em ponto baixo centrado. Então, eu não pego aqui na alcinha aqui da cabecinha. Eu pego no centro do Vzinho aqui, e aqui atrás também eu saio no centro desse Vzinho. Laçando o fio, mantendo o fio conduzido no meio e fechando este ponto baixo. Então, sigam desta maneira a volta toda até chegar aqui
no nosso último ponto. Chegamos no nosso último ponto da segunda carreirinha. Vim fazer ele com vocês para nós fazermos o fechamento juntos. Lacei aqui o meu fio. E agora, nós já podemos dar uma alturinha aqui. Nós vamos separar este fio que está vindo do novelo. Eu já posso virar aqui e colar. Para colar, gente, eu sempre estico aqui o fio que está vindo, coloco, passo a cola bem aqui dentro e aperto aqui um pouquinho. Desta forma, eu evito que o fio se solte. Estico aqui o fio e corto. Então, nós já demos o acabamento aqui no fio conduzido. Agora, eu vou pegar a minha agulha de trás para frente, pegando a cabecinha aqui do ponto. Vou levar esta laçadinha aqui lá para trás. Levei a laçadinha para trás, puxo todo o fio. Ajeito aqui o meu trabalho, para não dar para ver aqui a emenda. E vou fazer aqui o meu fechamento invisível. Então, esse fio tem que vir aqui. Eu volto aqui atrás, pego a terceira e saio aqui, aqui no meio da cabecinha, levo este fio aqui para trás. Quando eu faço isso, eu já fiz aqui o meu fechamento invisível, pois não dá para percebermos onde que nós começamos, onde que nós terminamos aqui o nosso fio. Eu vou ajeitar aqui, ó, de forma que ele fique do tamanho uniforme dos outros fios, nem grande, nem pequeno. Já vou esconder este fio aqui por trás. Então, eu vou virar aqui, vou colocar a agulha aqui entre os fios aqui de trás. Vou levar este fiozinho aqui por trás, ajeito antes de colar o tamanho, e agora eu vou repetir aqui o mesmo processo. Eu venho aqui, puxo esse fiozinho para trás, coloco aqui a cola, aperto um pouquinho e já corto esta pontinha. Ajeito aqui, ele já fica escondidinho e colado. Eu venho aqui, dou uma subidinha aqui nesses fios, para o fio de malha se comportar aqui no lugar. Nossa base, ela fica, olha, retinha, estruturadinha, bem bonitinha. Agora, nós vamos passar para a parte de acabamentos. Nós vamos fazer as orelhinhas, os olhinhos e o nariz com a boquinha do nosso ursinho. Para que nós possamos fazer a orelhinha, nós vamos trabalhar um total de 6 pontos baixos em um anel mágico. Então, para quem não sabe fazer o anel mágico ainda, você posiciona a sua mão aqui com os 4 dedos, coloca um pedacinho de fio aqui na frente, você vai dar uma voltinha com este fio. Aqui você faz um X, deixa eu tirar aqui do dedinho. Aqui você faz 2 linhas paralelas. Você sempre vai vir com a agulha por baixo da primeira linha e vai laçar a segunda linha. Dá um giro aqui de 360, pega a sua agulha e laça o fiozinho de trás. E você vai passar aqui por dentro, fazendo uma correntinha. Está feito um anel mágico. Então, fácil de fazer, executem e fica bem firme. Agora, nós vamos distribuir um total de 6 pontos baixos. Eu coloco a minha agulha aqui dentro do círculo, laço o fio que está vindo do novelo. Subo novamente, fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Vou subir aqui, laçar o fio e vou passar por dentro das 2. Formei aqui o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui novamente com a agulha no centro,
laço o fio que está vindo do novelo, dei a alturinha, fico com 2 laçadas na agulha. Laço o fio que está vindo do novelo, passo pelas laçadinhas e assim eu faço o meu segundo ponto baixo. E dessa forma você distribui quantos pontos necessários para a produção da sua peça. Aqui para nossa orelhinha nós vamos utilizar um total de 6 pontos baixos. Tenho aqui o meu terceiro, vou fazer aqui o meu quarto, quinto e sexto ponto baixo. Agora eu vou aumentar aqui um pouquinho essa laçadinha e já vou separar este fio aqui que está vindo do novelo, deixando aqui um tanto de fio já, tá? Então eu deixo um pouquinho de fio. Agora eu vou vir aqui e vou puxar o fio do meu anel mágico. Então é só ir puxando que ele vai fechando. E à medida que fecha, eu já vou conduzindo este fio para ficar num formato, olha, de uma orelhinha. Então eu venho puxando o fio aqui. E aqui já está a minha orelhinha. Com esta laçadinha, eu vou puxar ela todinha para cá. E eu preciso que ela fique aqui para baixo para fechar a minha orelhinha. Virei aqui o meu trabalho e vou passar ela aqui por trás da perninha do primeiro ponto que eu fiz. Então, eu venho aqui do outro lado e vou descer com ela para cá. Aqui ela fica fechadinha, certinha. Atrás ela vai ficar com esses 2 fios que nós vamos usar para prender na peça. Repitam o processo para vocês terem 2 orelhinhas. Fizemos as nossas 2 orelhinhas e agora nós vamos fazer esta parte aqui, branquinha de acabamento da orelhinha. Eu estou utilizando o fio rabo de rato. Você pode utilizar qualquer fio fino para fazer o acabamento da orelhinha e do nariz. Eu vou utilizar uma agulha de 2 milímetros para trabalhar com este fio de 1 milímetro. E aqui nós vamos produzir o acabamento interno da orelhinha primeiro. Então, novamente, eu vou fazer o meu anel mágico e aqui eu vou fazer 2 carreiras. Na primeira carreira, nós vamos distribuir um total de 6 pontos baixos. Então, eu venho aqui e vou fazer um ponto baixo, vou fazer aqui o meu segundo ponto baixo, faço aqui o meu terceiro ponto baixo, o meu quarto ponto baixo, meu quinto ponto baixo e aqui o meu sexto ponto baixo. Fiz aqui o meu sexto ponto baixo, eu vou enlarguecer e vou fechar aqui o meu anel mágico. Eu puxo esse fio. Ela fica no mesmo formato da orelhinha. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Porque eu não tenho a volta completa. Eu vou pegar essa laçadinha e vou trazer ela aqui para trás da minha orelhinha. Vou puxar aqui porque ela ficou um pouquinho grande. Trago aqui para trás. Agora eu vou vir com a minha agulha na primeira cabecinha do meu ponto. Coloquei a minha agulha aqui pegando a minha cabecinha do ponto. E vou agora regular, vou puxar aqui de volta, tá regulando este fio para ele não ficar em excesso. E vou passar ele aqui, ó, na cabecinha, trazendo essa laçada para cá. Aqui eu tenho os 6 pontos que eu trabalhei e trouxe essa laçada por trás e já saí aqui do outro lado no primeira cabecinha de ponto. Então, eu vou vir agora e laçar o meu fio e fechar aqui a minha primeira laçadinha. Vou voltar no mesmo local que eu trabalhei. Agora, eu já vou colocar este fiozinho aqui por cima para fazer escondê-lo, fazendo como se fosse um fio conduzido, e vou trabalhar o meu segundo
ponto baixo na minha peça. Fiz o meu ponto baixo, eu vou vir aqui no próximo, laço o fio e vou fazer mais 2. Eu venho aqui e faço 1, 2 aqui no mesmo local. 2 pontos. Venho no próximo e faço mais 2. Então, eu faço aqui 1 e 2. Venho no próximo e faço mais 2 pontos. Então, eu venho aqui, fechei o meu ponto aqui, faço 1, volto aqui e faço o meu segundo ponto. Venho no próximo e pego aqui a cabecinha do ponto, laço este fio, fechei aqui o primeiro, laço aqui, fecho o segundo ponto. Olha, venho aqui no próximo e último ponto, vou laçar aqui, faço um ponto, vou laçar aqui novamente e fecho o meu segundo ponto. Aumento a minha laçadinha, já separo esse fio aqui que está vindo, puxo essa laçadinha para cá. E da mesma forma, eu vou passar aqui, colocar aqui a minha agulha, vou pegar essa laçadinha e trazer para o lado contrário. Aqui eu posso dar um nozinho para garantir que este fio não vai se soltar. Dei o meu nozinho e agora eu vou vir aqui e vou cortar este fio. Essa pontinha eu vou colocar aqui para trás na hora que eu for colar. E este aqui ficou o nosso lado direito, tá? Então, aqui eu fiz um círculo mágico com 6 pontos e depois eu fiz 6 aumentos. Repitam o processo porque nós precisamos de 2 orelhinhas. Eu vou fazer a execução do narizinho do ursinho com a linha amigurumi da Círculo para ficar mais fácil a visualização para vocês. Pois o fio rabo de rato, ele é acetinado e vai dar um brilho à medida que eu for trabalhando. Nós vamos iniciar fazendo o nosso anel mágico. Então, eu estou aqui, passei a linha em volta do meu dedo, pego aqui por baixo do primeiro fio, laço o segundo, dei um giro de 360 graus. Laço aqui o fio que está vindo do novelo, passo aqui por dentro e fechei a minha correntinha. Agora, eu vou fazer um total de 6 pontos baixos aqui dentro. Então, eu laço aqui por dentro do círculo, pego o fio que está vindo do novelo, dei alturinha. Laço aqui e passo por dentro das 2 correntinhas, formando assim o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui e vou fazer então o meu segundo ponto baixo. Lacei, dei alturinha, lacei, fechei o ponto. Fiz aqui o meu segundo ponto baixo. Vou para o próximo aqui, laço, dou alturinha, laço, fecho meu ponto baixo. Fiz o meu terceiro. Coloco a agulha no meio, laço o fio, dei alturinha, laço, fecho meu ponto baixo. Estou aqui com o meu quarto. Venho no próximo, laço o fio, dou alturinha, laço, fechei, fiz meu ponto baixo. Meu quinto. Venho aqui no próximo, laço, dei alturinha, laço e fecho meu ponto baixo. Diferente dos outros trabalhos, nós não vamos fazer fechamento invisível e aumento de carreira. Eu já vou puxar aqui todo este fio aqui do meio e eu já vou fechar com pontos baixíssimos. Estou aqui com o meu círculo, eu vou colocar a agulha na primeira cabecinha do ponto. Então, é a primeira, antes dela não tem nenhuma. Primeira cabecinha do ponto. Vou pegar o fio que está vindo do novelo, passo aqui pela cabecinha do ponto e passo aqui pela minha laçadinha. Desta forma, eu trabalhei o meu
ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. Agora, nós vamos trabalhar com aumentos. Então, eu fecho aqui essa laçadinha que eu havia feito, venho aqui no mesmo local, pegando só a cabecinha do ponto e fecho meu ponto baixo. Venho para o próximo aqui, buscando a cabecinha desse ponto e vou fazer um aumento. 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho no próximo e faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho na próxima cabecinha aqui do ponto, olha, pegando as 2 alcinhas e aí eu laço meu fio, dou a alturinha. Faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Vou vir aqui no próxima cabecinha aqui, peguei as 2 laçadinhas, faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui na próxima cabecinha do ponto, laço o fio, vou repetir o processo. Faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo e último ponto e vou fazer 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Vou vir aqui na minha próxima cabecinha de ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu passo direto e fecho. Então, a primeira volta foi feita com 6 pontos baixos. A minha segunda volta foi feita toda em aumentos, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. A minha terceira volta vai ser ponto sobre ponto. Então, aqui fica como se eu tivesse feito eu venho na próxima cabecinha aqui do ponto e faço um ponto baixo, venho na próxima cabecinha aqui do ponto e trabalho meu segundo ponto baixo, e assim eu vou trabalhando essa volta toda. Vou pegar as cabecinhas do ponto, laço aqui e trabalho ponto sobre ponto, a volta toda. Na próxima cabecinha do ponto, laço o fio e trabalho outro ponto. Venho na próxima cabecinha do ponto, laço o fio e faço um ponto. E assim eu vou fazendo a volta toda até eu chegar ao encontro aqui onde eu comecei, trabalhando ponto sobre ponto. Como na carreira anterior eu fiz um aumento e nesta carreira aqui eu estou trabalhando ponto sobre ponto, eu já começo a sentir o meu trabalho dando uma leve emborcadinha, porque o narizinho ele precisa de ficar arredondadinho para baixo. Fiz aqui o meu último ponto e agora eu já vou virar aqui ao contrário. Então, nós já vamos percebendo essa quedinha aqui no arredondamento. Nesta próxima carreira, eu vou seguir com um ponto baixo e um aumento. Eu terminei com ponto baixo, então agora eu vou seguir aqui trabalhando com um aumento. Então, eu pego aqui o meu fio e faço 2 pontos. Se vocês tiverem dificuldade para seguir a sequência, basta colocar um marcador aqui onde que nós começamos. Vou colocar o meu marcador aqui para saber que é aqui que eu comecei. Então, eu fiz o meu aumento aqui, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto sozinho. Se eu fiz um sozinho, no próximo ponto eu vou trabalhar com um aumento. São 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu vou trabalhar com um sozinho. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar com um aumento. Eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, pegando somente a cabecinha do ponto, eu trabalho com um sozinho. E no próximo ponto aqui, eu vou trabalhar com um aumento. Então, eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto
de base. Venho aqui no próximo ponto e trabalho um sozinho. No próximo ponto, eu vou trabalhar com um aumento. Eu faço 1, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo ponto e trabalho com um sozinho. No próximo ponto, eu vou trabalhar com um aumento. Então, eu faço 1, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Aqui eu venho e trabalho com um sozinho. Aqui eu venho e trabalho com um aumento. Então, eu trabalhei 1, volto aqui e vou trabalhar um aumento. Fechei, então, a nossa... Aqui eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Vou pegar esse marcador e vou trazer ele para cá, para sabermos que foi o último ponto da nossa carreira anterior. Então, eu trouxe o marcador para cá porque ele foi o último ponto da carreira anterior. Nesta próxima carreira, eu vou voltar a trabalhar um ponto sobre cada ponto de base. Então, eu venho aqui, trabalho um ponto, venho no próximo, pego só a cabecinha do ponto e trabalho com um aumento. Venho no próximo, pego somente a cabecinha do ponto e trabalho com outro aumento. Venho aqui no próximo, laço o fio e faço outro aumento. E assim eu vou trabalhando esta volta toda, trabalhando ponto sobre ponto, até chegar na marca do marcador, o nosso penúltimo ponto da nossa penúltima carreira. Então, fiz aqui o meu ponto, vou subir o meu marcador. E agora nós vamos, olha como que está ficando a nossa peça. Agora nós vamos trabalhar com diminuições. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu venho e coloco a minha agulha aqui, pegando a cabecinha do ponto, laço o fio do alturinho e não vou mexer. Vou vir aqui no próximo direto, laço novamente do alturinho. Fico com 3 laçadas na agulha. Eu laço o fio e tiro as 3 de uma vez. Então, eu tenho 2 pontos de base e em cima eu tenho apenas uma cabecinha. Do lado, nós vamos trabalhar com um ponto sozinho. Fiz o meu ponto sozinho, eu venho aqui na próxima cabecinha do ponto, laço o fio, dou alturinha e seguro. Venho na próxima, laço o fio e seguro. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Então, eu laço o fio e fecho todas sozinhas. Venho no próximo ponto e trabalho um sozinho. E eu vou fazendo esta carreira intercalando uma diminuição e um aumento. Então, eu venho aqui, lacei meu fio, vou no próximo, laço novamente, fiquei com 3. Laço aqui e fecho as 3. Fiz uma diminuição. Venho no próximo fio, peguei a cabecinha de ponto, laço e fecho. Fiz um sozinho. Se eu fiz aqui um sozinho, meu próximo tem que ser uma diminuição. Então, eu laço esse fio do alturinha, segurei essa alcinha, venho aqui no próximo, laço meu fio, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, laço meu fio, fecho aqui a minha diminuição. Venho aqui no vizinho e faço um sozinho. Meu próximo, eu novamente vou fazer uma diminuição. Laço o fio, fico com ele na agulha, venho aqui no vizinho, laço o fio, fico na agulha, fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Laço esse fio, faço uma diminuição. No próximo aqui eu venho e faço um sozinho. No próximo aqui eu venho e vou fazer uma diminuição. Laço o fio, dou alturinha, venho aqui na cabecinha aqui do ponto, laço o fio, dou alturinha, laço o fio e faço aqui a diminuição. Aqui no próximo ponto e faço um sozinho. E no próximo
vou fazer uma diminuição. Eu pego aqui pego aqui meu segundo, vou laçar, fiz a minha diminuição e vou encerrar com um ponto baixo, sozinho. Aumento essa laçada, tiro o marcador, vou separar o fio que vem do novelo. E agora eu vou vir aqui na laçadinha e puxar tudo. Pego o fiozinho aqui do início, mais este fiozinho que sobrou e posso dar um nozinho, tá? Venho aqui, vou fazer mais um para reforçar. Pronto. Vou cortar aqui um pouquinho e essa parte aqui eu vou deixar para dentro. Ficou pronto o nosso narizinho. Olha aqui para vocês verem, ele tem essa alturinha. Então, na hora que a gente cola aqui na peça, ele vai dar esse voluminho, tá? E agora nós vamos vir para fazer o acabamento aqui do focinho e da linha aqui da boquinha. Eu vou fazer a execução do narizinho do ursinho com a linha amigurumi da Círculo para ficar mais fácil a visualização para vocês. Pois o fio rabo de rato, ele é acetinado e vai dar um brilho à medida que eu for trabalhando. Nós vamos iniciar fazendo o nosso anel mágico. Então, eu estou aqui, passei a linha em volta do meu dedo, pego aqui por baixo do primeiro fio, laço o segundo, dei um giro de 360 graus. Laço aqui o fio que está vindo do novelo, passo aqui por dentro e fechei a minha correntinha. Agora, eu vou fazer um total de 6 pontos baixos aqui dentro. Então, eu laço aqui por dentro do círculo, pego o fio que está vindo do novelo, dei alturinha. Laço aqui e passo por dentro das duas correntinhas, formando assim o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui e vou fazer então o meu segundo ponto baixo. Lacei, dei alturinha, lacei, fechei o ponto. Fiz aqui o meu segundo ponto baixo. Vou para o próximo aqui, laço, dou alturinha, laço, fecho meu ponto baixo. Fiz o meu terceiro. Coloco a agulha no meio, laço o fio, dei alturinha, laço, fecho meu ponto baixo. Estou aqui com o meu quarto. Venho no próximo, laço o fio, dou alturinha, laço, fechei, fiz meu ponto baixo. Meu quinto. Venho aqui no próximo, laço, dei alturinha, laço e fecho meu ponto baixo. Diferente dos outros trabalhos, nós não vamos fazer fechamento invisível e aumento de carreira. Eu já vou puxar aqui todo este fio aqui do meio e eu já vou fechar com pontos baixíssimos. Estou aqui com o meu círculo, eu vou colocar a agulha na primeira cabecinha do ponto. Então, é a primeira, antes dela não tem nenhuma. Primeira cabecinha do ponto. Vou pegar o fio que está vindo do novelo, passo aqui pela cabecinha do ponto e passo aqui pela minha laçadinha. Desta forma, eu trabalhei o meu ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. Agora, nós vamos trabalhar com aumentos. Então, eu fecho aqui essa laçadinha que eu havia feito. Venho aqui no mesmo local, pegando só a cabecinha do ponto e fecho meu ponto baixo. Venho para o próximo aqui, buscando a cabecinha desse ponto e vou fazer um aumento. 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho no próximo e faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho na próxima cabecinha aqui do ponto, olha, pegando as duas alcinhas e aí eu laço meu fio, dou alturinha. Faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Vou vir aqui no próxima cabecinha aqui, peguei as duas laçadinhas, faço 2 pontos sobre o mesmo ponto
de base, venho aqui na próxima cabecinha do ponto, laço o fio, vou repetir o processo. Faço 1, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo e último ponto e vou fazer vou fazer 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Vou vir aqui na minha próxima cabecinha de ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu passo direto e fecho. Então, a primeira volta foi feita com 6 pontos baixos. A minha segunda volta foi feita toda em aumentos, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. A minha terceira volta vai ser ponto sobre ponto. Então, aqui fica como se eu tivesse feito eu venho na próxima cabecinha aqui do ponto e faço um ponto baixo, venho na próxima cabecinha aqui do ponto e trabalho meu segundo ponto baixo, e assim eu vou trabalhando essa volta toda. Vou pegar as cabecinhas do ponto, laço aqui e trabalho ponto sobre ponto, a volta toda. Na próxima cabecinha do ponto, laço o fio e trabalho outro ponto. Venho na próxima cabecinha do ponto, laço o fio e faço um ponto. E assim eu vou fazendo a volta toda até eu chegar ao encontro aqui onde eu comecei, trabalhando ponto sobre ponto. Como na carreira anterior eu fiz um aumento e nesta carreira aqui eu estou trabalhando ponto sobre ponto, eu já começo a sentir o meu trabalho dando uma leve emborcadinha, porque o narizinho ele precisa de ficar arredondadinho para baixo. Fiz aqui o meu último ponto e agora eu já vou virar aqui ao contrário. Então, nós já vamos percebendo essa quedinha aqui no arredondamento. Nesta próxima carreira, eu vou seguir com um ponto baixo e um aumento. Eu terminei com ponto baixo, então agora eu vou seguir aqui trabalhando com um aumento. Então, eu pego aqui o meu fio e faço 2 pontos. Se vocês tiverem dificuldade para seguir a sequência, basta colocar um marcador aqui onde que nós começamos. Vou colocar o meu marcador aqui para saber que é aqui que eu comecei. Então, eu fiz o meu aumento aqui, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto sozinho. Se eu fiz um sozinho, no próximo ponto eu vou trabalhar com um aumento, que são 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto eu vou trabalhar com um sozinho. No meu próximo ponto eu vou trabalhar com um aumento. Eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, pegando somente a cabecinha do ponto, eu trabalho com um sozinho. E no próximo ponto aqui, eu vou trabalhar com um aumento. Então, eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo ponto e trabalho um sozinho. No próximo ponto, eu vou trabalhar com um aumento. Eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo ponto e trabalho com um sozinho. No próximo ponto, eu vou trabalhar com um aumento. Então, eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Aqui eu venho e trabalho com um sozinho. Aqui eu venho e trabalho com um aumento. Então, eu trabalhei volto aqui e vou trabalhar um aumento. Fechei, então, a nossa... Aqui eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Vou pegar esse marcador e vou trazer ele para cá, para sabermos que foi o último ponto da nossa carreira anterior.
Então, eu trouxe o marcador para cá porque ele foi o último ponto da carreira anterior. Nesta próxima carreira, eu vou voltar a trabalhar um ponto sobre cada ponto de base. Então, eu venho aqui, trabalho um ponto, venho no próximo, pego só a cabecinha do ponto e trabalho com um aumento. Venho no próximo, pego somente a cabecinha do ponto e trabalho com outro aumento. Venho aqui no próximo, laço o fio e faço outro aumento. E assim eu vou trabalhando esta volta toda, trabalhando ponto sobre ponto, até chegar na marca do marcador, o nosso penúltimo ponto da nossa penúltima carreira. Então, fiz aqui o meu ponto, vou subir o meu marcador. E agora nós vamos, olha como que está ficando a nossa peça. Agora nós vamos trabalhar com diminuições. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu venho e coloco a minha agulha aqui, pegando a cabecinha do ponto, laço o fio do alturinho. E não vou mexer. Vou vir aqui no próximo, direto, laço novamente do alturinho. Fico com 3 laçadas na agulha. Eu laço o fio e tiro as 3 de uma vez. Então, eu tenho 2 pontos de base e em cima eu tenho apenas uma cabecinha. Do lado, nós vamos trabalhar com um ponto sozinho. Fiz o meu ponto sozinho, eu venho aqui na próxima cabecinha do ponto, laço o fio, dou alturinha e seguro. Venho na próxima, laço o fio e seguro. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Então, eu laço o fio e fecho todas sozinhas. Venho no próximo ponto e trabalho um sozinho. E eu vou fazendo esta carreira intercalando uma diminuição e um aumento. Então, eu venho aqui, lacei meu fio, vou no próximo, laço novamente, fiquei com 3. Laço aqui e fecho as 3. Fiz uma diminuição. Venho no próximo fio, peguei a cabecinha de ponto, laço e fecho. Fiz um sozinho. Se eu fiz aqui um sozinho, meu próximo tem que ser uma diminuição. Então, eu laço esse fio do alturinha, segurei essa alcinha, venho aqui no próximo, laço meu fio, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, laço meu fio, fecho aqui a minha diminuição. Venho aqui no vizinho e faço um sozinho. Meu próximo, eu novamente vou fazer uma diminuição. Laço o fio, fico com ele na agulha, venho aqui no vizinho, laço o fio, fico na agulha, fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Laço esse fio, faço uma diminuição. No próximo aqui eu venho e faço um sozinho. No próximo aqui eu venho e vou fazer uma diminuição. Laço o fio, dou alturinha, venho aqui na cabecinha aqui do ponto, laço o fio, dou alturinha, laço o fio e faço aqui a diminuição. Aqui no próximo ponto e faço um sozinho. E no próximo vou fazer uma diminuição. Eu pego aqui pego aqui meu segundo, vou laçar, fiz a minha diminuição e vou encerrar com um ponto baixo sozinho. Aumento essa laçada, tiro o marcador, vou separar o fio que vem do novelo. E agora eu vou vir aqui na laçadinha e puxar tudo. Pego o fiozinho aqui do início, mais este fiozinho que sobrou e posso dar um nozinho, tá? Venho aqui, vou fazer mais um para reforçar. Pronto. Vou cortar aqui um pouquinho e essa parte aqui eu vou deixar para dentro. Ficou pronto o nosso narizinho. Olha aqui para vocês verem, ele tem essa alturinha. Então, na hora que a gente cola aqui na peça, ele vai dar esse voluminho.
tá? E agora nós vamos vir para fazer o acabamento aqui do focinho e da linha aqui da boquinha. Vamos agora fazer o detalhezinho do focinho na nossa peça. Nós estamos aqui com o nosso focinho. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu separei uma agulha de tapeceiro com mais ou menos 1,80 m de fio. Esse fio que eu estou usando aqui é o verão da Circo. Vou fazer um nozinho e vou deixar cerca de 10 centímetros após. Eu vou trabalhar, olha aqui, para vocês imaginarem, eu vou tampar toda esta primeira carreira e vou passar aqui os meus fios na segunda carreira. Então, dá para a gente poder ver, visualizar esses buraquinhos. Esse primeiro aqui eu vou tampar todo, então a minha primeira carreira está aqui. A minha segunda carreira é essa e é onde que eu vou introduzir as agulhas. E aqui nós vamos fazer um triângulo. Eu vou fazer um triângulo aqui no meu focinho. O que eu vou fazer? Eu vou começar colocando aqui, olha, essa aqui é a primeira, eu vou sempre introduzir aqui na segunda, porque nós não vamos trabalhar aqui em volta da primeira, nós vamos trabalhar em volta da segunda. Vou puxar este fio, cuidado para ele embolar, que ele não é grande, e vou deixar o nozinho aqui aparecendo um pouquinho para baixo. Eu já vou aqui delimitar o meu triângulo. Ele vai ficar mais ou menos aqui assim. Olha, eu vou vir aqui sempre no segundo e vou levar essa agulha aqui para trás. Nesta primeira laçada, eu vou passar, olha, a minha agulha não está, meu fio não está dobrado e ao meio. Vou passar este fio dentro do meio. Deixa eu virar aqui para vocês poderem ver. Ele vai repuxar lá na frente e aqui ele vai ficar travado, ó, com o nozinho. Então, aqui na frente ele já fez a primeira marcação. Aqui esse fio não solta mais, porque eu passei aqui por dentro e travei. Agora eu venho, não tem uma quantidade certa, mas eu vou falar com vocês mais ou menos quanto que eu uso. Aqui tem o primeiro, segundo, terceiro ponto, quarto, quinto, sexto, sétimo ponto, vai dar um triângulo aqui legal. Então, eu vou vir aqui por trás, no espacinho aqui do sétimo, e vou trazer este fio para frente. E agora eu vou voltar com ele aqui onde que nós começamos. Então, eu volto aqui com ele para trás. E assim nós vamos construindo o nosso focinho. Eu venho aqui no próximo ponto, por mais que eu sei que vai ficar um espacinho, puxo meu fio e sempre volto com ele aqui no lugar que eu introduzi pela primeira vez. Levo este fio lá para trás. Agora eu venho ao contrário, ó. Eu venho aqui, no próximo ao lado, puxo este fio e levo ele de volta aqui para trás. Então, eu venho aqui e ajeito o meu fio. Sem puxar demais, porque senão ele fica muito esticado e a gente quer o voluminho aqui para tampar. E também sem deixar muito frouxo. Aqui no próximo, com a agulha agora de trás para frente. E vou voltar com ela aqui no mesmo local. Estico o fio sem puxar demais. Vem aqui ao lado. E vou fazer este mesmo movimento. Sempre aqui pegando no mesmo buraquinho que eu iniciei. Puxo aqui o fiozinho para eles ficarem juntos. Buraquinho aqui ao lado. Puxo e tampo. Puxo aqui o meu fiozinho. Vou voltar. Puxo. Ajeito o fio. E agora nós vamos preenchendo os espaços. Então, eu venho aqui no primeiro ou no segundo onde que eu fiz, de forma que aleatória, para a gente fechando aqui
esses espaços que ficaram brancos. Então, olha, à medida que eu passo no mesmo lugar, ele vai engrossando. Então, eu venho aqui no próximo, aqui do lado, volto aqui sempre no mesmo espaço, volto aqui um pouquinho com esse fio para ajeitar, venho aqui no próximo, e saio aqui. Então, nós vamos construindo esse focinho. Venho aqui, vou sair com ele de cá. Aqui ainda ficou em branco, nesse espaço. Volto aqui, vou pegar ele bem do lado de cá, trazendo todos os fios para cá, ele poder preencher essa parte agora. Trago ele para cá, vou ajeitando os fios. E assim eu vou fazendo o meu focinho. Aqui ainda tá com espacinho, aqui já preencheu mais. Eu venho com ele aqui de cá. Vou sair com ele aqui para preencher esse espaço. Puxo aqui a agulha. Venho com ele aqui no meio mais uma vez. E vou preencher aqui esse último espaço que ficou. Vou levar a agulha aqui para trás. Fizemos aqui o nosso focinho, agora eu vou pegar a minha tesoura e vou separar esses dois fios da agulha. E eu deixei este fio aqui maior, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui na reta da pontinha do meu triângulo, então eu vou pegar aqui a cabecinha do ponto, vou pegar apenas um fio, que a gente trabalhou com ele duplo, mas eu pego com um fio aqui, puxo para frente, coloco a minha agulha aqui de trás para frente, no lugar que nós passamos todos os fios, e vou voltar com este fio aqui para trás, puxando ele aqui para trás. Então, aqui eu fiz o focinho e aqui eu já fiz a boquinha. Agora, nós vamos pegar e dar nozinhos aqui nesses fiozinhos por dentro. Vou pegar aqui os fiozinhos e a gente dá nozinho uns nos outros. Essa parte aqui vai ficar coladinha para baixo. Eu dou um nozinho aqui bem firme. Pego a outra pontinha aqui pra gente dar um nozinho também. Dá um nozinho aqui junto. Corto aqui só um pouquinho do excesso e essa parte aqui a gente vai pôr pra dentro na hora de fazer o acabamento. Então, o nosso focinho está pronto. Finalizou toda a parte de crochê e agora nós vamos fazer a montagem do ursinho. Estamos com todas as peças do ursinho prontas para fazer a montagem. Esse olhinho de amigurumi é de 11 milímetros. É o tamanho que eu olhei na peça e achei que ficou o ideal. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro colar aqui a parte interna dentro da parte externa da orelhinha do urso. Para isso, eu vou usar a cola de silicone da Tec Bond. Mas você pode usar a cola quente, pode usar a cola instantânea, a cola de sua preferência, tá? Então, eu venho aqui, passo a cola aqui em volta, na orelhinha. Já venho aqui pelo lado direito e vou fazer a colagem da parte interna e pressiono aqui. Pressiono, espero um pouquinho para secar. E esses fiozinhos aqui a gente não pode cortar, nós vamos usar para prender na peça. Então, fiz aqui a colagem da primeira, vou pegar aqui a minha segunda orelhinha e vou repetir o processo. Deixo esses fiozinhos aqui por dentro, para evitar mesmo deles se soltarem. Passei a cola aqui, dei o fio, deixa eu tirar o fio primeiro para não correr o risco da gente estragar a peça. Venho aqui na orelhinha e colo. Mesmo processo. Colei no centro aqui da orelhinha,
aperto aqui um pouquinho para garantir que a cola vai secar e deixo aqui descansando um pouquinho. Vou pegar o meu cesto para mostrar para vocês bem de pertinho. Eu vou inserir os meus olhinhos um ponto depois dos meus aumentos. Então, meus aumentos estão aqui, ó. 1, 2, 3 pontos sobre o mesmo ponto de base. Aqui é um ponto depois. Eu vou colocar o olhinho aqui neste buraquinho, no centro aqui da minha peça. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu olhinho, vou passar aqui cola em torno aqui do parafusinho. Passei a cola. Lembra que onde que eu vou colocar? Olha, aqui está o meu aumento. Aqui o meu ponto sozinho, eu vou encaixar aqui. Eu venho aqui primeiro com a peça sem a cola e já abro aqui o espacinho. Então, eu sei que ele vai ficar aqui. O meu aumento está aqui. Um ponto sozinho do lado, eu vou colocar esse olhinho aqui. Venho com o parafusinho já com a cola e vou colocar aqui. Então, a gente já vem, coloca e segura um pouquinho também para colar. Vou repetir o processo do lado de cá. Então, eu venho aqui, aqui estão os meus aumentos. 3 aqui, 3 aqui, aqui está meu ponto sozinho. A gente vai colocar entre um e outro. Então, eu primeiro coloco aqui sem a cola, só para já facilitar, ó, faz o buraquinho. Venho com a minha cola e passo aqui em volta do parafusinho. Eu passei aqui a cola em volta do parafusinho. E agora nós vamos pegar, o buraquinho já tá aqui, para não ter risco de eu errar, e coloco. Coloquei os meus olhinhos na peça. Para a gente colar o narizinho, nós vamos passar cola aqui em volta da nossa peça. Então, eu venho, passo cola aqui em volta. Cuidado para não passar demais, porque na hora de apertar, a cola escorrega um pouquinho. Então, ó, passei cola em toda a volta, é mais que o suficiente. Vou vir aqui e vou colocar no meio. Eu centralizo aqui, eu gosto de puxar aqui para baixo um pouquinho para não ter risco. E agora eu venho e ajeito no meio. E já ajeito aqui para ele ficar bem redondinho o narizinho. E aí nós apertamos aqui para baixo um pouquinho. A gente faz esse movimento aqui. Deixa eu levantar para vocês verem. Vocês vão utilizar a mesa, tá? Para fazer esse movimento de colar aqui o focinho. Então, vem, cola o focinho com a linha aqui do acabamento da boquinha. Ajeita a peça. E agora nós vamos colocar as orelhinhas. Então, as orelhinhas já estão com acabamento. Nós vamos colocar ela bem aqui no espaço da quininha. Eu tenho os meus aumentos aqui. Então, eu vou colocar um ponto depois dos aumentos. Meu aumento está aqui, eu já vou prender ela aqui, no ponto de cima. Então, primeiro eu viro a peça. Eu tenho duas aqui, 2 fios. Eu vou pegar aqui, ó, no meio do fio. Vou sair com ela por aqui. Pego aqui no meio do fio e também levo ela para cá. Feito isso, eu vou passar aqui e esconder este fio por detrás aqui. Venho com o próximo fio aqui e também vou esconder aqui por detrás. Eu passei aqui, escondo esse fio aqui. Então, só esse fato já deixa firme, mas ainda nós vamos fazer a colagem também. Repito o processo do lado de cá. Acabou o meu aumento aqui, então eu vou colocar as orelhinhas aqui. Então, eu venho,
Viro aqui a peça, posicionei. Primeiro eu passo aqui no meio da cabecinha e aqui no meio da cabecinha do lado. Puxei e agora eu vou esconder entre os fios aqui. Venho aqui, escondo meu fio do lado de cá. Venho aqui e escondo meu fio do lado de cá. Quando eu faço isso, antes de fazer a colagem, eu ajeito essa peça. Vocês vão observar que desta forma fica uma linha aqui bonitinha, tá? Aqui não dá para ver e aqui por dentro, na parte interna, também fica um acabamento bonitinho. Então, agora nós vamos, sempre que for colar, puxa esse fio para trás. Eu gosto de vir aqui puxar o fio, pego a cola e coloco ela só aqui, ó, um pouquinho lá dentro. Já corto este fio e aperto aqui. Então, o fio ele volta um pouquinho para dentro e já fica com a cola e fica firme. Agora, nós vamos repetir o processo nas 4 pontas diferentes. Então, eu puxo aqui o meu fio, puxei, ponho um pouquinho de cola, sem exagerar na cola. Puxo aqui o meu fio de malha, corto ele. Cortei, seguro aqui para firmar. E vou fazer o processo do lado de cá. Puxei o fio para trás, coloco a cola aqui bem no meiozinho. Corto o fio e colo. E no nosso último ponto aqui, antes de fazer a colagem ali na base da orelhinha, repito o processo. Passo aqui um pouco de cola, puxo o meu fio, corto, ajeito o meu ponto e colo. Tá quase pronta a nossa peça. Para não ter o risco dessas orelhinhas, apesar, ó, se eu soltar, ela vem pro lugar, eu gosto de forçar aqui um pouquinho para trás, passar aqui só um pouquinho de cola, sem exagerar para não ficar marca, e colar aqui também, mesmo ela sempre voltando para o lugar, tá? Então, é um cuidado aí de acabamento a mais. Venho aqui no meio, passo a cola aqui e dou uma firmadinha. Olha que bonito que ficou o nosso porta-óculos de ursinho. É uma peça muito bonitinha para decorar a casa, para presentear, para a criança colocar porta-objetos além do óculos. Então, é uma peça bem diversificada, fica bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado da aula do nosso porta-óculos de ursinho, feito com vários segredos para que vocês possam fazer esta peça com excelência e também reproduzir em outros trabalhos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com amigas crocheteiras e familiares. Um grande abraço e até a próxima aula.